Meus bons e caros irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Esses dias muito se tem falado dos acontecimentos do Chile, as igrejas que foram queimadas, sobretudo a Igreja da Assunção, de uma belíssima estrutura e uma grande perda cultural, religiosa, histórica. E muito se tem falado também no fenômeno da cristofobia e na perseguição aos cristãos católicos, em detrimento da liberdade religiosa. O que na verdade existe e sempre existiu foi a perseguição declarada à Santa Igreja Católica desde os seus primórdios. Que o digam os 3 séculos de mártires, quase que incontáveis, muitos que não foram, digamos, entre aspas, cadastrados, localizados, e assim mesmo deram a sua vida por Jesus, pela causa do Evangelho, portanto pela Igreja. Em cada século uma heresia, em cada século uma vertente de combate ao catolicismo como Igreja do Senhor Jesus. Inegável se torna dizer que esse episódio não tenha aumentado nos últimos tempos. Não se pode negar. Sobretudo hoje, com a livre expressão, com a filosofia, digamos assim, laical, com o acesso à comunicação, as grandes erupções, não é? De liberdade de expressão e culto. Não se pode negar que hoje esse fenômeno ele é mais forte que nos séculos anteriores. Porém, nos séculos anteriores tinham dimensões sangrentas, né, que estão voltando à tona devagarinho. Mas a Igreja de Jesus sempre foi questionada. Ela sempre foi combatida. Não precisa ser um grande historiador para perceber que na trajetória, né, na evolução dos tempos até hoje e na história recente, a Igreja tem um quantitativo grande de mártires por conta justamente do testemunho público de sua fé, de sua vida religiosa, do testemunho que deram. A Igreja é combatida porque ela prega a verdade, a genuína verdade, não a verdade falsificada, neutra, a verdade do caminho paralelo, a verdade que se adequa. O magistério da Igreja tem sido perene na sua ação de evolução no século para testemunhar Jesus Cristo, sobretudo no mistério pascal, né? A Igreja não abre mão dos seus dogmas, a Igreja não abre mão de sua liturgia, a Igreja não abre mão dos seus conceitos morais. Tanto assim que o Papa não pode errar em matéria de fé e moral, porque se cumpre nele o que Jesus disse a Pedro: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Agora, convenhamos, nesta celeuma moral que está o mundo, onde o que era certo ficou errado e o que é errado é certo, o cristão católico precisa se definir, o cristão católico precisa se autoapresentar, o cristão católico precisa ter fé embasada. Queimem templos, derrubem catedrais, né? Podem invadir conventos, como na Segunda Guerra Mundial. Mas uma coisa que eles não podem tirar de nós é a fé. Uma coisa que eles não podem impedir em nós é a expressão da nossa fé, mesmo que isso nos custe a vida. Mesmo que tenhamos prejuízos como essas igrejas, as basílicas tão lindas. Estes incêndios criminosos é justamente a força infernal de quem não admite uma igreja que não abre mão. De ontem para hoje, aí um enunciado a nível de mundo que o Papa teria aprovado o casamento entre homossexuais, e a imprensa sensacionalista, a imprensa vermelha, a imprensa covarde, fez chegar às pessoas, através de repórteres que nós julgávamos ser sérios ou sérias, que aí o Papa tinha dito que era necessário que os homossexuais se casassem, tivessem sua família, constituíssem família. O Santo Padre jamais diria isso.
porque estaria totalmente em oposição à fé e à doutrina de Cristo. Uma coisa é nós aceitarmos uma realidade de uma pessoa, outra coisa é concordarmos com ela. Uma coisa é nós aceitarmos uma realidade moral da vida de uma pessoa que, acima de tudo, é um cidadão e uma cidadã. Outra coisa é fazer fogueira ao redor e celebrar isso. A não perseguição de pessoas de conduta moral diferente da nossa, por si só já vale como um respeito à dignidade da pessoa. O não deboche, né? A não discriminação, a não exclusão, que foi isso que o Papa quis dizer, já é uma pauta de respeito para com as pessoas que têm essa tendência, que vivem essa realidade, ou que escolheram para si viver essa realidade. Não só nesse nível, mas também no nível religioso. Essa semana, se você olhar o YouTube, está uma grande onda de reportagens sobre o candomblé, como nunca, não é? E é um direito de quem pratica o candomblé. A gente não pode marginalizar em nome do Evangelho, em nome de Cristo, porque isso é uma leitura periférica da palavra. Jesus viveu com os saduceus, com os fariseus, né, com os zelotes, com essênios, que eram grupos que tinham interpretações diferentes da lei mosaica. Jesus se deu bem com todo este povo, mas não deixou de proclamar o reino do Pai e a sua proposta. A Igreja Católica sempre será perseguida. Um grande problema também que nós enfrentamos hoje dentro do catolicismo é a convivência com os escândalos morais dentro da Igreja. Então isso mexe um pouco com a reputação da Igreja. Não tira a sua reputação integral. Mas de repente os escândalos morais provenientes de religiosos, padres, bispos, leigos, missionários, pessoas consagradas, isso mancha um pouco o véu de noiva da Igreja, mas não deixa e nem tira a sua essência. O famoso chavão, a Igreja é santa e pecadora, aqui tem um hiato. Pecadores somos nós, seus membros. A Igreja é santa, instituição perene do Espírito Santo. Igreja que é aqui na terra um sinal visível da salvação de Jesus, né? Igreja que está aqui como representação do reinado de Cristo. É a porta-voz da ressurreição de Cristo, do anúncio do seu Evangelho, né? A igreja que somos nós, caminhantes, a igreja padecente do purgatório e a igreja triunfante da Nova Jerusalém, do Reino dos Céus. Então hoje eu queria falar para você não temer essas coisas, porque de hora em diante elas serão frequentes. O intuito é silenciar, calar a igreja, manipular seus representantes, acochá-los numa prensa ideológica, sufocar a liturgia, difamar os santos e a Virgem Maria, para dar alguma vazão a um tipo de instituição que esteja por detrás disso. Nós, cristãos católicos, sabemos quem está por detrás disso, não é? Então, quando ouvirmos dizer que um padre foi assassinado, que uma igreja foi queimada, que um mosteiro foi invadido, que quebraram a Nossa Senhora de uma praça, que degolaram o São Francisco de uma cidade, tudo isso é o antirreino, né? É a unidade de Lúcifer com seus representantes, é o governo de Satanás já na luta, né, entre a mulher e o dragão. E isso, ao invés de causar pânico, deve nos fazer lutar pela igreja, como na guerra dizem que cheiravam pólvora os soldados para ficarem desejosos do combate. Isso deve ser pólvora para animar o nosso espírito de mártires, de confessores, de testemunhadores da Igreja Católica. Não se impressione se basílicas famosas na França, na Itália, na Bélgica, na Áustria, na Alemanha, os inimigos da igreja vão tentar de tudo para tentar silenciar na história o que tentaram fazer nos séculos passados. Mas não vão conseguir, porque a igreja é obra do Espírito Santo. Como disse o Papa Emérito Bento XVI, nem que nós voltemos a ser apenas 12. Agora, o que nós não podemos é nos esconder.
negar a nossa fé, dissimular a nossa espiritualidade, e nem mesmo ficarmos prolongando este assunto. Pronto, os bispos da localidade estão tomando iniciativa e a polícia também. Os cristãos de lá estão se organizando para reformar, para refazer. O que nós temos que aprender é com o testemunho de quem resistiu, de quem está de pé, de quem não vai baixar a guarda, de quem não está desestimulado. Ontem eu falei aqui no lockdown espiritual, né? Está na hora de nós sairmos de casa e irmos para as missas. Está na hora de nós irmos para a igreja. Até o dia que o senhor arcebispo autorize os grupos e as comunidades a voltarem a se reunir. E aqui eu faço um apelo a Dom José Antônio, leigo consagrado, pequeno entre os grandes, que o senhor analise a volta dos grupos, que o senhor com os seus bispos auxiliares, o seu clero, analise as condições da volta das comunidades, nas condições que o senhor colocar, nas condições que o senhor apontar. Porque, Dom José Antônio, o povo está faminto de Deus. É claro que nós temos que evitar o aglomerado, a multidão, mas eu queria pedir ao senhor que olhasse com o seu clero, com os bispos auxiliares, a urgente e premente necessidade dos grupos de oração, comunidades, Legião de Maria, Apostolado da Oração, vicentinos, marianos, carismáticos, né? Encontro de casais, voltarmos a nos reunir enquanto paróquia, enquanto capela, enquanto área pastoral. Para quê? Para que o povo tenha esta força para suportar essa situação, que nós sabemos Fortaleza ainda está no vermelho, mas nas condições que o senhor colocar, nós iremos lhe obedecer, nós iremos seguir a sua orientação proveniente do Espírito Santo que lhe habita em plenitude. Mas os grupos e comunidades, Dom José querido, precisam retornar de modo urgente. O povo está se esvaindo. E quem está ganhando isso são as seitas, são os grupos de oposição católica, são as religiões de matrizes não cristãs. E o povo está indo. E nós não estamos reunindo os nossos irmãos de grupo e comunidade em pura e total obediência à pessoa do Senhor. Mas eu hoje faço um apelo que o Senhor possa reunir o clero e os bispos auxiliares para a volta das comunidades, nas condições que o Senhor colocar. Irmãos, a igreja somos nós. Nós estamos vivos. E se for preciso tocar fogo em nós, que toque. Seremos mártires. Agora, para isso é preciso uma boa dose de convicção. Não é? É preciso uma boa dose de convicção. Eu já contei aqui um dia que nós tínhamos uma vizinha em uma de nossas casas, e um dia nós estávamos chegando da missa. Era uma missa de festejo de padroeiro. Nós tínhamos trabalhado muito nas banquinhas, nas mesas, estávamos exauridos, nós, os irmãos. E quando nós fomos entrando na nossa casa-mãe, a senhora nos parou e disse: "Ô, irmão Emanuel, eu acho tão lindo vocês voltarem da missa, todos juntos, né? Prestaram serviço a Deus. Mas tem uma coisa, eu adoro ser católica." Eu disse: "Que bom, dona fulana, que bom testemunho. Nós também somos muito felizes em sermos católicos." Sabe por quê? Eu digo: por quê? Porque na nossa igreja nós podemos fazer tudo que não presta, né? A gente pode fazer tudo que não presta, e a igreja perdoa, e a igreja deixa para lá, e amanhã eu estou na missa, e posso comungar. É a única religião que a gente pode fazer tudo que não presta. Cansado, esbaforido, como diz aqui no Ceará, escanchelado, eu pedi aos irmãos para que subissem, entrassem, fossem descansar. E eu disse: olha, não é bem assim não. Aliás, não é assim de jeito nenhum. Nós somos chamados à santidade. Nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus para cumprirmos e os 5 mandamentos da igreja. Nós temos o magistério da igreja, a doutrina da igreja. Nós temos o exemplo dos santos, a orientação do Papa, dos bispos.
Ao contrário, dona Fulana, nós somos chamados a deixarmos de fazer as coisas que não prestam. Através de uma vida eucarística, de uma vida mariana, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão eclesial, eu e a senhora somos chamados a ser santos. Sermos católicos é buscarmos a santidade que é inerente, somos batizados. Quem disse isso para a senhora está completamente equivocado. A igreja é uma comunidade de santos e pecadores em busca da santidade. Nós não somos católicos para fazermos o que não presta. Nós somos católicos para sair do que não presta. A senhora acha que esses hábitos que nós usamos é uma fantasia? A senhora acha que esse hábito que eu estou usando é um abadá? Que ele não representa uma vida que eu levo? Que ele não representa os votos que eu fiz? A senhora é nossa vizinha, a senhora escuta cânticos em nossa casa, a nossa liturgia das horas, a senhora escuta a adoração do Santíssimo, as pessoas que vêm buscar aconselhamento. Qual foi a vez que a senhora presenciou nesta casa alguma coisa que a agrave, que mancha a igreja? Vi ela muito séria, calada, disse: eu mesmo não, nunca vi nada, etc e tal. Eu disse: eu estou dando um exemplo da nossa casa para dizer que tal qual é a igreja, é a paróquia. É o rebanho de Cristo, é o lugar onde nós procuramos ser santos. Ela disse: eu disse isso para o senhor porque eu sempre cresci com essa ideia, que o catolicismo a gente pode fazer tudo que não presta. Não. Lave, higiene a sua mente com o Espírito Santo, leia. Nós temos aqui uma biblioteca vasta, teremos muito prazer em dar para a senhora ler a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja, alguma orientação específica que a senhora queira sobre a religião, mas não pense que a Igreja Católica é uma igreja onde a gente pode fazer tudo que não presta. Não, nós somos chamados a deixar o que não presta. E assim muitos pensam, né, irmãos? E assim muitos pensam. Que Deus nos abençoe, Nossa Senhora patrocine a nossa fé e nada de ter medo com o que estão fazendo com a igreja. Não se esqueça que Jesus Cristo disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não se esqueça que Maria disse em Fátima: por fim, o meu coração imaculado triunfará. Não se esqueça. E todas as vezes que você ouvir alguma notícia sobre o Papa, não se impacte de primeiro. Procure ver a orientação da arquidiocese. Procure ver o enunciado do arcebispo, uma explicação de um sacerdote. Porque ontem o nosso telefone aqui ficou quase que bloqueado do povo ligando para nossa casa, perguntando como é que o Papa fazia isso, e eu não vou mais ser católica, e eu vou sair da Igreja Católica hoje, e o Papa nunca me enganou, e ele é bom, o Santo Padre. Nós podemos discordar de opiniões pessoais, não podemos discordar quando ele fala em matéria de fé e moral. E o Santo Padre jamais iria dizer que a Igreja abençoa a relação matrimonial entre pessoas do mesmo sexo, muito embora o Santo Padre considere e respeite a pessoa, mas tudo tem seu limite, né? Até no mundo deles tem limite. Até na realidade deles, entre eles, tem limites de certas abordagens, não é? Não é porque eles são pessoas que vivem com outras pessoas do mesmo sexo que são prostitutos. Não é porque eles vivem maritalmente ou casados no civil que são o quê? Que são prostitutos. São pessoas dignas, né? Que merecem respeito social e também eclesial. Mas com relação à pauta do sacramento, do matrimônio, aí já é uma coisa um pouquinho demais. E isso não ofende a quem quer que seja, a menos que já tenha uma vertente para ir contra a Igreja Católica. Mas eu quero deixar claro para você, a Igreja nunca irá sucumbir. A Igreja nunca irá fracassar nos seus propósitos de estar no mundo, porque ela é obra do Espírito Santo. Fecunda a ação do Espírito Santo no mundo. Não se preocupe. Reze pela igreja, seja um católico verdadeiro, seja um católico apaixonado pela sua igreja. Volte à Santa Eucaristia, volte ao Cristo Eucaristia, volte ao testemunho da sua fé. Procure sua paróquia, matriz, capela, santuário, para estar em harmonia com a sua igreja. Nada de lockdown espiritual. Jesus não merece que depois de tanto tempo sem Ele, nós decidamos agora se vamos ou não até Ele. Nós decidamos agora se vamos à sua presença.
Outro dia uma pessoa me dizia: eu só volto para a igreja no próximo ano por segurança. Cuidado, com Deus não se brinca. Quem somos nós para dizer o dia, o prazo que nós queremos voltar à Eucaristia? Então que Deus abençoe, que Deus conduza vocês na firmeza da fé, no testemunho da fé. Um grande abraço e as orações constantes do irmão Emanuel, Maria e da comunidade Cristo Dominus da paróquia de Santa Luzia, Meireles.